E então acho que este podia ser o primeiro passo, que é como é que eu estou hoje, não é, a lidar com esta situação do Covid, não é? Com este contexto social, económico, não é? Como é que eu estou a lidar? Como é que isto me está a afetar emocionalmente? Porque ao ter consciência disto, eu também estou a perceber que impacto é que isto tem nas crianças. As crianças estão a viver este momento, não é, muito à luz daquilo que os adultos de referência estão a viver também. Tu já deste aqui uma série de dicas e passos que podemos fazer. Fala-me um pouco disto. Porque é que é tão importante para a criança a questão da expressão facial? Com a Cátia Pereira. Olá, Cátia. Olá, Cátia, como é que tu estás hoje? Olha, estou muito curiosa com o que vamos fazer com este nosso episódio extra. Isso. Especial Covid. Bem, nós não temos nenhum interesse, intenção de cura ou de debate acerca do uso ou não uso, mas falámos as duas de que consequências virão ou não da utilização de máscaras para as crianças e como as aulas estão quase a começar e, ao que tudo indica, vai haver utilização de máscaras. É essa a diretiva. É essa a diretiva, que vão existir a utilização do uso de máscaras, que vai haver distanciamento social e, em princípio, também vai haver uma diminuição de hora de recreio, ou de tempo de recreio. Exatamente. Nós achámos as duas, não foi? Que era interessante falarmos um bocado sobre isto, de o que é expectável. O que é expectável que vá. Porque não se trata aqui de dizer se isto é correto ou não é correto fazer. Não se trata aqui de dar a opinião de se isto é a medida mais interessante para este grupo. Não vamos discutir isso. Já que isto vai avançar, o interessante é, como é que podemos ajudar? Como é que podemos estar com isso? Sim. Totalmente de acordo com essa introdução, não é? Porque eu acho que é mesmo isso, não vamos estar aqui a analisar estas medidas, mas sim a perceber que impacto é que isto pode ter nas crianças e como é que também os pais lá em casa podem, não é, assegurar este espaço seguro perante estas novas medidas, pois que tudo isto é uma novidade para nós e tudo que é novidade gera-nos assim muita insegurança, não é? E ansiedade, como lidar com isto. E levanta muitas vezes, vai aqui mexer muitas vezes os nossos medos mais profundos, de que se eu estou preparada como mãe, como pai, para estar e para saber lidar com isto, não é? E então, acho que este podia ser o primeiro passo, que é como é que eu estou hoje, não é? A lidar com esta situação do Covid, não é? Com este contexto social, económico, não é? Como é que eu estou a lidar? Como é que isto me está a afetar emocionalmente? Porque ao ter consciência disto, eu também estou a perceber que impacto é que isto tem nas crianças. As crianças estão a viver este momento, não é, muito à luz daquilo que os adultos de referência estão a viver também. Então eu acho que isto é super importante. E perante estas novas medidas para o novo ano letivo, eu acho que é importante aqui percebermos que isto vai ter impacto, como é óbvio, não é? Se nós em adultos que ao utilizarmos a máscara, e eu falo também como terapeuta, que ao utilizar uma máscara em consulta, não é preciso de reforçar cada vez mais toda a parte que está ainda mais visível, a questão dos olhos, a questão do comportamento, não é? Da parte não verbal do corpo, não é? Portanto, uma linguagem do corpo ainda mais envolvente, mais eu estou-te a ver, eu estou aqui contigo, não é? Os pais também precisam de fazer exatamente isto com as crianças. Mas também existe, não é só isso que existe com a máscara, não é só ganhar a cuidado a observar o outro, existe algum desconforto físico lá. Claro que sim. Há o sentir falta de ar, e isto cansa. Chegar ao final do dia, um dia inteiro de máscara, cansa. Imagina, eu bebo imensa água ao longo do dia e quando estou a falar, não é, ainda é mais, essa necessidade ainda está muito mais presente, então eu tenho baixa a máscara, põe a máscara, baixa a máscara. Então, agora imagina uma criança, não é? Eu até estou a imaginar aquelas crianças que gostam muito de se expressar. Imagina que é uma criança
manter a máscara durante todo um período de aulas, não é? Portanto, vai ser aqui extremamente desafiante portanto, eu acho que estou muito curiosa, sabes, porque lá está, nós não temos dados sobre o que é que vai acontecer especificamente, mas estou muito curiosa como é que a própria escola, os próprios professores, a própria equipa da ação educativa vai atuar perante isto, não é? Como é que vão permitir que estas distâncias se mantenham, como é que vão continuar a reforçar aqui o vínculo com a criança, porque este tal vínculo, ele pode ser criado, Cátia, à distância, não há nada que diga, não, se estás distante, sentes menos o vínculo. Não, mesmo à distância, não é? E nós acho que já falamos disto aqui num outro episódio, mesmo à distância eu posso sentir-me muito em vínculo contigo. E isto tem a ver com a tal capacidade de eu estar atenta às tuas necessidades, de dizer-te, olha Cátia, eu estou aqui para ti, não é? Portanto, eu estar atenta como é que tu estás a lidar dia após dia, não é? Porque de repente tu estás bem, não é? A criança está bem, no dia a seguir já não está bem, não é? De que impacto é que isto vai ter no todo, portanto, na turma, no grupo das crianças, portanto, isto é uma questão muito coletiva. Então eu acho que seria muito interessante todos nós adultos assumirmos essa responsabilidade de manter a curiosidade, de olharmos para a forma como nos estamos a sentir, de procurar recursos para nos sentirmos seguros, para também passar essa segurança às crianças, não é? Portanto, de falar, de desconstruir, de enquadrar a própria criança perante aquilo que se está a passar, entende? Ou seja, não é normalizar a situação, mas ao mesmo tempo é a tal sentido de segurança. Eu acho que isto é fundamental. Então já deste aqui uma série de dicas e passos que podemos fazer, não é? Sendo que o passo número 1 cai muito naquilo que falámos noutros episódios, que é a criação do vínculo seguro com o próprio, né? Estar atento ao que é que nós estamos a sentir, ver o que é que nós com esta questão da máscara sentimos no nosso dia-a-dia, a lidar com os outros, a ver as outras pessoas de máscara, porque há novos pensamentos que temos, a ver o que é que nós sentimos em relação a esta situação de Covid. Exatamente. Ligar-nos a isto, honrar isto, criar um espaço seguro para o outro, estar atento a observar, a cuidar ao outro, criar espaço seguro para a conversa. Exatamente. Os cuidadores na escola também. Os cuidadores na escola também, não é? Eu acho que isto vai precisar mesmo. Se eu já dizia isto antes, não é? Que isto de educar uma criança, não é? É mesmo um trabalho de comunidade. Então agora cada vez mais, não é? Nós precisamos destacar-nos para os outros. Isto não é uma batalha escola versus casa, que é aquilo que infelizmente ainda acontece muito. Não, isto é um trabalho que precisa de ser conjunto, precisamos inclusive de pensar no bem-estar das crianças em primeiro lugar. Não é uma luta de egos entre adultos. Eu acho que, claro que sim, eu acho é que ganhávamos aqui, ganhar um pouco de perspectiva de porque é que isto é diferente para as crianças e porque é que é diferente para os adultos. Porque um adulto tem uma capacidade cognitiva que uma criança ainda não tem. Exatamente. Fala-me um pouco disto, porque é que é tão importante para a criança a questão da expressão facial? Sim, e o que é que, portanto, se nós percebermos, isto porque eu acho que isso pode nos dar pistas, sim. Se nós percebermos porque a expressão facial é tão importante para a criança, se calhar ganhamos aqui pistas para o que é que pode acontecer e para o que é que podemos falar. Olha, imagina assim, os bebés, não é? Quando nascem, não é? Todos, não é? Um adulto normalmente reage logo a um bebê, não é? Claro, tipo sim. aquele sorriso, o brincar aqui com esta parte, o cheiro, exatamente. Mas o brincar muito com esta parte da cara, a voz, não é? A tonalidade da voz. Porquê? Porque isto é uma grande forma de vínculo, são as primeiras formas de vínculo que tu crias com a criança. E à medida que a criança vai crescendo, não é? Esta parte só por si fala muito, ou seja, é a forma como a criança tem para perceber se a pessoa se o adulto de referência está feliz, se está triste, se está zangado, não é? E nós próprios, não é? Quando nomeamos as emoções que a criança também pode estar a sentir, também é muito com base nestas expressões faciais que derivam dos processos químicos que também estão a acontecer aqui dentro de nós. Então, esta parte é fundamental para a criança compreender, não é? O que é que está a sentir. Quando ela só vê os olhos, não é? E o resto do corpo, mas não vê esta parte, a criança pode ficar aqui um pouco perdida do que é que se está ali a passar, o que é que está ali a acontecer.
E então é interessante, nesse momento, nós encontramos novas fórmulas de vínculo. Vai ser mesmo necessário nesta fase nós encontrarmos outras formas de nos vincularmos uns com os outros. E por isso eu acho que é isso, por um lado, eu ver o que está a acontecer, não é? Eu estar atento ao que está a acontecer, eu estar lá, criar esse espaço, e por outro lado, de que outras formas é que eu posso continuar a fomentar esta expressão facial, esta empatia, esta necessidade que a criança precisa para saber identificar as suas próprias emoções, as emoções dos adultos, entendes? De conseguir nomear, de conseguir classificar, de conseguir também autogerir isso. Portanto, isso vai ser mesmo muito importante. Então, eu acho que seria legítimo esperar que apareça alguma insegurança por parte das crianças. Sim. Não é? Sim, até porque imagina, as crianças estão super habituadas. Eu tenho imensas famílias, não é? Crianças que verbalizam mesmo, mas eu quero estar com os meus amigos, não é? Eu quero estar com os meus amigos, eu quero brincar. Como é que as crianças hoje em dia brincam? Elas brincam juntas, não é? Brincam cada uma no seu canto, não é? Como é que tu vais dizer às crianças, olha, agora não podes brincar apanhada, esquece, tocar no... Não podes jogar à bola. Não podes jogar à bola, tem que ser com muita distância. Não dá, como é que tu jogas à bola? Percebes? Há toda aqui uma reinvenção que nós próprios vamos ter que descobrir como fazer, como estar com isto, não é? Porque no nosso mundo, não é? Isto é super novo para nós não sabemos. Então por isso é que eu acho que é tão importante como é que eu me sinto segura, cada vez mais, como é que eu consigo transmitir essa segurança, como é que nós podemos reinventar novas brincadeiras, como é que nós podemos reinventar novas formas de nos vincularmos uns com os outros, entendes? E que eu acho que é isso, porque eu acho que ainda procuramos muito foco no problema, isto é um problema, isto é mesmo um problema, não é? E sim, podemos dizer, ok, isto é um problema, e só ficarmos aí não há uma solução, não é? E culpabilizarmos o que está a acontecer a quem de direito, não sim, que está a fazer mal, que não era necessário fazer isto, que esta medida não faz sentido. Exatamente. Que vai valer o que vale. Exatamente. E portanto eu acho que aqui é mais do que adotarmos uma postura de favor ou contra, é mesmo isto, ok? De olhar para a criança, voltarmos a colocar, não é? Olho no olho, não é? De criarmos de estarmos atentos cada vez mais, ainda mais, o que é que se está a passar dentro dela, de falar sobre o que ela está a sentir, sobre o seu mundo interior, de ajudá-la também a relativizar, de também quando nós não sabemos, também darmos espaço para não sabermos, que nós também já temos vindo aqui a falar, sabes? E porque de facto isto vai ter o seu impacto. O que é que queremos que não isto vai ter o seu impacto? Já está a ter, e eu acho que este impacto nós também só vamos ver mais à frente. Em questões a nível social, não é? Ansiedades, fobias, qualquer uma destas questões, que há previsões, como é óbvio, mas nós não sabemos, não é? Portanto, acho que eu acho que cada vez mais é tão importante nós assegurarmos isto para nós. E vai haver desafios, porque vão haver seguramente crianças que não querem pôr máscara. Exatamente. E como lidar com isso. E como lidar com isso, porque é assim, aqui a questão também não é, ou eu e tu não somos a favor de autoritarismos, e a criança está ali a definir um limite que agora, ou seja, apesar dela ter sido integrada numa sociedade que esse limite estava disponível, agora mudou. Mudou. Sim, é verdade, isso pode acontecer. E pode, com certeza, e acho que vai acontecer. Claro que vai acontecer. E também pode acontecer exatamente o contrário, que é, elas já vêm-se a brincar com as máscaras, já põem a máscara tinta por uma linha e começam ali a... Há crianças que vão lidar lindamente com a questão da máscara e que vão, vão fazer ali pintar e sei lá, às vezes é puxar aí por um lado mais lúdico. Sim, mais lúdico também de desconstrução do que é a máscara, o que é que significa a máscara, não é? Porque é a importância da máscara. A máscara não só serve para nos proteger a nós, como também para proteger os outros, não é? Lá está, mas entramos outra vez aqui na questão da congruência e da integridade que a criança tópico pode facilitar ou não esta questão da utilização da máscara da criança. Penso nisto neste sentido. Imagina que eu sou uma mãe que estou contra a utilização da máscara nesta idade, que é legítimo, eu posso estar contra, posso ter esta opinião, estou contra que se utilize máscara porque a infecção neste grupo etário não é relevante, as consequências não se... whatever.
quaisquer que sejam os argumentos que eu utilizo. Então eu sou contra a utilização neste grupo e acho que há mais fatores negativos do que positivos. Exatamente. Ok. E, no entanto, a criança precisa de utilizar máscara, porque isto é a regra da sociedade agora. Como é que eu transmito isto de forma congruente, não é? Porque o desafio, a criança vai sentir desafio a usar máscara por falta da minha congruência como mãe. E eu acho que aqui vamos ter mesmo que apelar ao conceito da responsabilidade. Yeah. Eu mesmo, por exemplo, eu agora estou envolvida num grupo de psicólogos em que nós estamos, de facto, a demonstrar como é que isto pode vir a ter impacto na criança e a trazer aqui um bocadinho à tona, não é? E estes impactos e, tal como nós temos vindo a frisar, não é? Este desvínculo que pode acontecer, esta não... que acontece em nós adultos, alguns de nós não utilizam, não é? Não, tu vais na rua e tu vês que em determinados contextos que é suposto utilizarmos, há quem não utilize. Só que há que também pensar assim, há aqui uma responsabilidade social também. Há uma responsabilidade pessoal e há uma responsabilidade social, não é? E então, como é que eu vou incutir isto, não é? Porque será que vamos entrar aqui numa guerra, entre aspas, de nós, eu contra os outros, entendes? Isto nem sequer faz sentido. E isto nem sequer faz muito sentido. Deveríamos estar aqui mais num regime de colaboração. E se calhar até vai ser uma situação temporária. Nós não sabemos quanto tempo é que vai ser. Não é? Nós não sabemos se isto vai ser uma medida que vai ser tomada porque de facto há outros países que não estão a fazer, ok? Ou seja, há outros países que não estão a tomar estas medidas. Nós também na Nova não sabemos quais são as consequências desses países que não estão a tomar as medidas. Então tudo isto é novo. Mais uma vez, o bem-estar da criança, não é? O que é que gera mais bem-estar para a criança e muitas vezes eu também preciso de olhar para isso e muitas vezes de descer ao nível da criança e situar-me que se esta é a regra, digamos, que está instituída na escola, não é? Tal como existem outras tantas regras na escola, se nós não dizemos à criança para ela não cumprir as outras regras, nós ao dizermos aqui estamos exatamente a fazer aquilo que nós não faríamos antes, percebes? Então acho que é interessante também avaliar um pouco isso, porque acaba por ser uma regra. É uma regra. Acaba por ser uma regra da sociedade. Da sociedade e de facto, mexe internamente. Claro que mexe, claro que mexe. Não é aquilo que seria o cenário ideal, não é? De todo. Mas eu acho que lá está. Acho que aqui um cuidador que quer criar um vínculo seguro precisa de estar mesmo muito atento a isto. Muito, por exemplo, perceber aquelas crianças que tendencialmente já se isolavam, se ainda se vão isolar mais. Não é? Porque é mais fácil escondermos por trás da máscara as nossas emoções, portanto, a máscara passa a ser literalmente a máscara, não é? Portanto, aquilo que está a tapar. Portanto, ficamos ainda mais atentas também a essas crianças que muitas vezes são negligenciadas ou às vezes são até apelidadas das mais caladinhas, mais bem comportadas, as introvertidas, as tímidas, não é? E portanto, eu acho que era interessante que na escola cada educador passasse um momento a observar determinado tipo de crianças, as mais introvertidas, as menos introvertidas, pronto, ir por ali, dar um bocadinho um espaço de atenção a cada uma delas. E reinventarmos, acho que aqui é mesmo isto, é reinventarmos perante a situação atual, ok? E irmos nos adaptando, porque isto é um jogo muito de adaptação também àquilo que está a acontecer, sabes? Não há respostas. E lá está, mas nós já é o convite que nós temos feito ao longo de episódio após episódio, é que não tem que haver sempre resposta. Mas há uma forma de estar. Há uma forma de estar. Sabes que eu falo por mim, não sei como é que tem sido a tua experiência, acho que também podes partilhar um pouco isso. Eu vou avaliando muito contexto a contexto, não é? Sei que, aqueles contextos em que é necessário usar máscara, né? Espaços fechados, sempre a utilização de máscara. Quando é que espaços abertos, normalmente não utilizo, a não ser que comece a aproximar-se muitas pessoas, aí sim, claro. Quando estou perante a família, quando estou perante amigos, também procuro eu avaliar o meu estado emocional, se eu me sinto segura ou se eu não me sinto segura, e em que medida que eu me sinto segura. E também faço a questão de perguntar a outra pessoa, sabes? Como ela se sente. Como é que ela se sente, exatamente, como é que ela se sente, não é? O que é que ela quer, não é? Porque eu acho que isto é super importante, Cátia. Eu tenho mesmo por exemplo, em questão de consultório, não é? de espaço fechado, eu pergunto, olha, qual é que é o espaço, a distância entre nós, não é? Porque há uma distância, não é? Mas há pessoas que naquela distância já pré-estabelecida
ainda assim não se sentem seguros. Há pessoas que até precisam de sentirem-se, ou seja, de haver mais afastamento. Sim, então é super importante nesta altura também reconhecer isso, não é? Reconhecer esse espaço. Que, ok, onde é que eu me sinto segura? É esta distância, é mais distante ainda, e eu acho que isto nós também adultos estamos a olhar para as crianças, porque há crianças que vão querer muita proximidade e há crianças que vão querer muito afastamento. E não há nada de errado com isso, é simplesmente o ficarmos atentos, o criarmos o vínculo com a criança, o reconhecer aquilo que a criança está a sentir. Acho que vai requerer muito também do nosso lado, muita paciência. O que eu observo assim no dia a dia, eu lido com algumas crianças, mas mais com adultos. As crianças pequenas, ou seja, circulam muito sem máscara. Isso, sim. Circulam muito sem máscara porque e vê-se que há ali um espaço que o adulto deu de ok, vou largar porque não vou insistir com esta questão da máscara. O que me fez pensar como é que de repente fui eu observar estas crianças que aparecem, especialmente na loja, sem máscara, que eu percebo, claro que percebo, e percebo também a interação que os adultos têm. Como é que agora se vai lidar com esta regra de vamos passar a usar mesmo máscara no dia a dia? E isto vai ser a nova vida, isto vai ser a nova regra, isto é assim que vai ser a nossa realidade. E parece-me que vão haver desafios. Sim. Eu estava a pensar, não sei se é uma boa ou uma comparação entre aspas, mas estava a pensar, por exemplo, há escolas em que é necessário usar farda. Não é? Então tu já sabes que quando vais para aquela escola, tu tens que usar um uniforme, tens que usar uma farda. Não é? E acaba por ser assim, a nova farda. Exatamente, acaba por ser um pouco a nova farda. Não é? Há crianças que gostam de usar farda, há outras que não gostam. Não é? E é interessante avaliar isso. A uniformidade, não é? O que queremos sermos todos iguais, e acho que isso vai depender muito da maturidade, vai depender também dos pais, como é que eles vão lidar com isso. E, portanto, eu acho que cada caso é um caso, há que avaliar, há que pensar na minha própria responsabilidade, há que pensar no impacto que isto tem para os outros, porque não é só sobre mim, também é sobre o efeito que isto tem na comunidade. Portanto, eu acho que é isto. E conversar em casa. E conversar em casa. Olha, Cátia, eu se calhar sugeria que eu acho que vão surgir muitas questões ao longo das próximas semanas acerca desta questão de como as crianças estão a lidar com o regresso às aulas, de como os educadores estão a lidar com o regresso às aulas, como os pais estão a lidar com o regresso às aulas. Acho que vai ser um grande tema. E deixava aqui um espaço aberto para os pais falarem connosco. Isso, eu acho que é super interessante. E acho que vão precisar de ajuda, é normal que precisem. Tantas perguntas, tantas, sim. Acho que é normal. Desde a creche, não é? Como é que eu vou fazer, não é? A introdução do meu bebê, do meu pequenino na creche, não é? Agora neste contexto. Se eu não posso entrar, se eu não posso ficar lá dentro. Sim. Acho que vão surgir mesmo muitas questões e se calhar partilham connosco. Isso. Falam connosco, tanto no teu Instagram como no meu Instagram. Nós podemos fazer depois mais podcasts acerca disto. Se houver necessidade, fazemos um live acerca disto, onde as mães podem colocar questões específicas durante o nosso live para ver como é que isto, como é que se lida isto. E pronto, e podemos ainda fazer mais aqui uns podcasts acerca das máscaras, se isto for pertinente, ou das questões que estão a surgir. Mas agora sim, deixamos o convite aos pais para deixarem as dúvidas que vão surgir, colocarem questões práticas e mais específicas, e se for pertinente e estas questões surgirem, assim muitas, fazemos um live para que possamos falar em direto. Parece perfeito, parece muito bem. Obrigada. Obrigada eu. Bom, esperamos que este regresso às aulas seja tranquilo. É normal que surjam questões, claro que é normal que surjam muitas questões e estão à vontade para falar connosco, nós vamos ficar para ajudar. Coloquem o gosto no vídeo, partilhem, que pode ser útil para ajudar outros pais, partilhem as vossas dúvidas connosco, que vão ser as dúvidas de outros pais
e nós vamos ter muito gosto em ajudar. E até à próxima. Bom, esperamos que este regresso às aulas seja tranquilo. É normal que surjam questões, claro que é normal que surjam muitas questões e estão à vontade para falar connosco, nós estamos cá para ajudar. Coloquem o vosso no vídeo, partilhem, que pode ser útil para ajudar outros pais, partilhem as vossas dúvidas connosco, que vão ser as dúvidas de outros pais e nós vamos ter muito gosto em ajudar. E até à próxima.